O título de tal série será Alegria em Cristo, e eu espero que as exposições demonstrem o porquê do título. Com a graça de Deus, pretendo expor toda a epístola, uma das mais famosas de Paulo, nos próximos meses, dividindo-a, na maioria das vezes, em porções que representam cerca de 1/5 por capítulo, para que nos aprofundemos de forma consciente das verdades ensinadas pelo Espírito Santo através do apóstolo. Eu oro para que tanto o ensino central da carta quanto os seus ensinos periféricos nos edifiquem, exortem e consolem. Mas, antes de lermos propriamente a carta, penso que será útil um antelóquio, uma apresentação preambular, contendo uma introdução geral, e para isso eu vou partir de Atos capítulo 16, que foi o texto que lemos na liturgia do culto. Atos capítulo 16, do verso 9 até o verso 40, é uma leitura indispensável como pano de fundo para a carta. E afinal de contas, o que nós precisamos saber sobre a cidade de Filipos? A cidade de Filipos foi tomada em 356 a.C. por Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, e ela foi renomeada em sua própria homenagem, por isso que é Filipenses, de Filipe. Os macedônios originalmente eram uma tribo que vivia no norte da Grécia, e a origem da palavra é antiga e incerta, mas como o termo grego makednos pode ser traduzido como altos, Homero, por exemplo, usou o termo dessa forma, acredita-se que os macedônios foram chamados assim por serem de grande estatura. Então eles se tornam na história o Império Macedônico, e como já foi dito no século IV a.C., incorporam Filipos aos seus domínios pelas mãos de Filipe II. Antes disso, a região era uma pequena cidade por nome de Crênides, que significava lugar de fontes, mas com a sua conquista por esse império, ela teve tanto o seu nome como o seu status alterado, e mais tarde esse lugar vai ter uma importância muito notável. Nós sabemos um pouco desse pano de fundo histórico até pelas aulas que o irmão Gleidson deu não tem tanto tempo. No ano 168 a.C., pulando um pouco a história, Filipos e toda a Macedônia caem sob o controle dos romanos, e eles então vão abolir a dinastia dos macedônios. Quando Roma toma Macedônia e outras partes, outras terras, faz de Filipos uma província. E por ser província romana, Filipos e outras regiões tornaram-se muito cobiçadas e eram motivo de muitas guerras épicas. Por exemplo, no ano 42 a.C., essa região foi a causa de uma batalha histórica entre Otávio, aquele mesmo imperador que vai estabelecer depois a Pax Romana e vai criar o título de Augusto, e contra ele estavam Marco Antônio e Cleópatra, aqueles mesmos que deram origem a uma famosa tragédia de Shakespeare. Em tal confronto, no ano 42 a.C., conhecido como a Batalha de Actium, Otávio sai vitorioso, e então ele dá aos seus valorosos soldados tanto terras como posição, elevando aquela cidade à condição de colônia romana. Era uma província, passa a ser uma colônia. E isso explica por que havia tão poucos judeus naquela região. Por que eu estou fazendo esse resumo histórico? Porque ele responde muitas perguntas que vão nos ajudar a entender melhor a carta à igreja. Por exemplo, uma pergunta: por que não havia uma sinagoga de judeus na cidade? Haviam várias cidades que tinham sinagogas judaicas. Por que Filipos não? Porque haviam pouquíssimos judeus na cidade. Lembre-se, eu acabei de dizer que a cidade de uma província passou a ser uma colônia, isso é, um lugar quase exclusivo para cidadãos romanos, e isso aconteceu como forma de gratidão a esses homens pelo seu bom desempenho a favor do império. Essa é a razão de nós vermos Lídia e outras mulheres orando à beira de um rio, como já lemos aqui e leremos novamente. Se houvesse uma sinagoga, muito provavelmente elas estariam orando na sinagoga. Uma outra pergunta que esse pano de fundo histórico nos ajuda a responder: por que o apóstolo Paulo emprega um termo, no caso a palavra cidadão, somente na epístola aos Filipenses? Justamente porque ela era povoada majoritariamente por cidadãos romanos.
Os habitantes de Filipos gozavam dos mesmos privilégios, autoridade e proteção dos habitantes de Roma. E de forma natural, eles se orgulhavam desse status. E percebemos assim que então cidadania ou termos correlatos para os romanos tinha muito a ver com poder e não somente com a origem de onde eles vieram, mas aonde eles estavam naquele momento, diferente da forma como os gregos usavam a palavra. Uma terceira pergunta que o pano de fundo histórico nos ajuda a responder é a seguinte: porque mesmo uma igreja que enchia Paulo de alegria, como veremos na carta sem fazer esforço, tinha problemas de discórdia por causa da variedade incomum e origens bem distintas dos seus membros. E quanto a isso, eu quero deixar, eu vou dar só um gostinho, a gente vai ver isso agora no decorrer da exposição. Uma introdução rápida sobre a carta de Filipenses de modo geral, sobre, por exemplo, a autoria dela. Paulo é o autor da carta, sem discussão, e Timóteo é o seu companheiro enquanto o apóstolo escreve. Aliás, Timóteo acompanhou Paulo na primeira visita à cidade, ainda que ele fosse um recém-agregado ao grupo missionário e ainda fosse um jovem. Os destinatários da carta são os cristãos que moravam em Filipos, o que inclui homens, mulheres e provavelmente crianças, apoiados por uma liderança com bispos e diáconos, o que veremos na próxima exposição. Quanto à datação da carta, a grande maioria dos estudiosos acredita que Filipenses foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma, isso entre os anos 60 a 62. E o que faz sentido a essa tese é a menção da guarda pretoriana no capítulo 1 e da casa de César no capítulo 4. Então, dessa forma, a carta teria sido escrita na mesma época que Efésios, Colossenses e a minha amada carta a Filemão. Contudo, a história demonstra que também havia guardas pretorianas fora de Roma. Então, dessa forma, dessa maneira, essa referência aos romanos não é decisiva para determinar se Paulo de fato escreveu nessa época. Uma segunda alternativa é que Paulo tenha escrito a carta quando estava em Éfeso, entre os anos 54 a 56 depois de Cristo. Essa tese tem ao seu favor o fato de que a linguagem da carta aos Filipenses lembra razoavelmente algumas outras cartas de Paulo, como 1 e 2 Coríntios e Romanos. Porém, contra essa tese, pesa a falta de uma referência explícita a uma prisão de Paulo enquanto estava em Éfeso. Resumindo, ou a carta foi produzida enquanto Paulo estava em Éfeso, 54 a 56, ou enquanto Paulo estava em Roma, e ambas as possibilidades fazem sentido à luz do texto bíblico, embora Roma tenha mais votos. Pois bem, tendo feitas essas considerações preliminares, Atos capítulo 16, verso 9, e ao invés de ler todo o texto, que é um texto grande, eu vou pedir que vocês mantenham as Bíblias abertas, porque nós leremos conforme a exposição for avançando. Antes de lermos novamente, vamos orar, curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, te damos graças, porque a semelhança dessa igreja, o Senhor nos alcançou e nos uniu para te servir. Por favor, não nos desampare agora, que queremos buscar na tua palavra a tua orientação, ó Deus. Para a glória do teu nome e bem da tua igreja. Amém. Atos capítulo 16, a primeira parte, vamos ler do verso 9 até o verso 12. Chegando em Filipos, o início da missão. Atos 16, verso 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem macedônico e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor havia nos chamado para nos anunciar o Evangelho. Verso 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Essa nossa primeira leitura, essa primeira parte, nos mostra Paulo
com outros irmãos que estão viajando com ele. E eles passam por várias regiões, incluindo Frígia, Galácia, Mísia e Troade, a fim de divulgar as decisões oficiais do Concílio de Jerusalém, como você pode ver no verso 4, e a fim de encorajar os irmãos na fé, como no verso 5. E numa noite, enquanto Paulo e os demais estavam em Troade, Deus dá uma visão para o apóstolo, no qual um homem macedônio lhe diz o seguinte: passa a Macedônia e ajuda-nos. Nessa viagem, Paulo e o seu grupo já haviam tentado ir para a Ásia, mas o Espírito não permitiu. O mesmo se deu quando eles quiseram se deslocar para a Bitínia e o acesso foi negado. O Espírito Santo não permitiu. Sem dúvidas, isso implica que Paulo estava pedindo uma direção a Deus. E agora o Senhor lhe deu uma visão, ele estava mostrando um lugar específico para ele ir, a Macedônia. O grupo então levanta acampamento e, atravessando a Samotrácia e Neápolis, chega em Filipos. E Lucas faz questão de nos avisar que aquele lugar era uma colônia romana. Quanto à expressão primeira, veja no verso 12, a primeira, com referência à cidade, o vocábulo grego nos permite duas interpretações. A primeira em ordem, ou seja, a primeira cidade em que o grupo missionário colocou os pés, ou a primeira em importância, a cidade mais eminente de toda a Macedônia. Veja, voltando um pouco à questão histórica da cidade, quando os romanos tomam aquela cidade no ano 168 a.C., como nós já dissemos, o cônsul conquistador chamado Paulo Amélios divide aquela região em 4 partes. Mas a Macedônia, que foi dividida em 4 partes, não tinha Filipos como a sua capital. O lugar mais importante era Anfípolis. Agora, Paulo aqui está escrevendo, e eu estou me referindo à carta aos Filipenses, cerca de 200 anos depois desses eventos na história de Roma. Então poderia muito bem ser que Filipos, àquela altura, e não mais Anfípolis, tenha se tornado o lugar mais importante da região. Aliás, como nós já dissemos, Filipos foi o palco de várias guerras épicas, e pode muito bem ser que Otávio, aquele imperador, tenha resolvido revesti-lo de dignidade, uma vez que foi ali que ele tomou posse de todo o império e fez aquele lugar o Império Romano. O erudito metodista Adam Clarke é dessa opinião, e eu estou inclinado a abraçá-la, pois não parece que Lucas está falando em primeira em ordem, mas em primeira em importância. De qualquer forma, fica evidente para nós que nós não estamos falando de uma cidade desprezível, mas um lugar notório. E então sigamos a segunda parte da leitura, dos versos 13 até o verso 15. Os primeiros convertidos, Lídia e sua família. Diz assim o verso 13: E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangiu a isso. Lembre-se, porque há pouquíssimos judeus na cidade, ali não há uma sinagoga, ou seja, um lugar de culto judaico. E sem sinagoga, onde Paulo estava acostumado a ir de forma estratégica para começar a falar de Jesus, eles tiveram que pensar em um outro ponto evangelístico, em um outro ponto onde pudessem compartilhar a mensagem. E o que eles fazem? Eles saem da cidade e vão até a beira de um rio. Paulo, Silas, Lucas e Timóteo ouviram falar que há um lugar de oração junto àquele rio, e então parece ser o local mais apropriado para os servos de Deus, que chegando lá no sábado, como você pode ler no verso 13, se deparam com algumas mulheres e começam a evangelizá-las. Dentre as ouvintes, uma se destaca, seu nome é Lídia, ela nasceu em Tiatira, do outro lado do mar, e é uma comerciante que Lucas diz que é temente a Deus. Sabemos por Homero que a arte do tingimento foi cultivada muito cedo em Tiatira. Portanto,
ser vendedora de púrpura como ela era, não faz dela uma mulher especial, a não ser o fato de que ela era uma mulher temente a Deus. Agora veja, quando você lê essa expressão, temente a Deus, você não deve entender como um sinônimo de convertida ao Evangelho. Pois sabemos, pela leitura de Atos, que o Senhor ainda precisou abrir os olhos espirituais daquela mulher para que ela cresça no Evangelho, para que ela cresça em Jesus. Então, temente a Deus aqui, significa que ela era uma convertida ao judaísmo. E apesar de grega, acreditava que Jeová, o Deus de Israel, era o único Deus e o Deus verdadeiro. E ela o adorava. Isso era um bom passo. Mas isso não era tudo. E Paulo, sabendo disso, então, pressiona aquela evangelização. E por conseguinte, nós vemos que Lídia parece ser a mais interessada dentre aquelas mulheres, se não a única, que dá ouvido àquela mensagem nova que está escutando sobre o Messias e sobre as profecias que ele estava cumprindo e que havia cumprido. Paulo e os outros, então, se dedicam a Lídia e lhe expõem o Evangelho. E a pergunta é, o que acontece? Qual é a reação? O que eu chamo de a maravilha das maravilhas. Verso 14. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Eu não sei você, toda vez que eu leio esse verso, meu coração explode. Aconteceu com Lídia o mesmo que aconteceu conosco, e acontece ainda hoje com tantas dezenas de pessoas. O Senhor abriu um coração para receber a mensagem sobre Jesus Cristo. Talvez nós, antes da conversão, possuíssemos muitas noções corretas sobre Deus, como por exemplo, que Deus é o Criador, como por exemplo, que Deus é único, e talvez nós compartilhássemos com essa mulher, de sermos tementes em algum sentido, mas quando o Senhor abriu o nosso coração, nós não cremos apenas em uma parte da sua verdade, nós a abraçamos por completo. Cremos em toda a verdade de Deus, cremos em Jesus como Senhor e Rei de todo mundo, confessamos Ele como o senhorio soberano sobre todos os Césares, e acreditamos que Ele morreu como um substituto perfeito. É isso que aconteceu naquele momento com Lídia. E depois que ela se converte, Lucas nos informa que toda a sua casa foi batizada, o que implica, obviamente, que todos ouviram aquela mensagem. Depois, Lídia e sua família estão tão empolgados com a nova vida em Cristo, que nem querem que os evangelistas os deixem, e constrangendo-os, os oferecem a sua casa para que o grupo de missionários se hospede ali o tempo que precisar. A princípio, Paulo e os demais resistem àquilo, mas por fim cedem. Filipos dá os primeiros frutos. Terceira parte da leitura, vá comigo, por favor, até o verso 16, e leremos do verso 16 até o verso 18. Outra suposta conversão, uma anônima solitária. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias delas. E na mesma hora, saiu. Voltando ao doce lugar de oração num outro dia, talvez no sábado seguinte, ou mesmo antes daquilo, os missionários são abordados no caminho por uma jovem. E veja, não é impressionante a ênfase que o evangelista Lucas dá à oração? Não só no capítulo 16, mas em todo o livro. Mas, por exemplo, pense nas porções que estamos lendo. Veja, foi indo orar que Paulo e os irmãos encontraram uma audiência por o evangelho. Foi no lugar de oração que a primeira alma em Filipos se converteu a Jesus Cristo. E agora é a caminho da oração
que os poderes do mal perturbam o avanço da igreja. Tudo a ver com oração. A jovem que lhes saiu ao encontro era famosa na cidade, pois ela era uma adivinhadora, você pode conferir no verso 16. E desde os tempos antigos, os homens sempre foram facilmente seduzidos por isso. E com os romanos não era diferente. Recebendo forte influência da cultura grega, que foi a criadora dos oráculos de Delfos, de Júpiter, para não citar outros. Tempos nos quais você iria para conhecer o futuro por meio de sacerdotes. Os romanos também apreciavam esses espíritos videntes, e é por isso que aquela jovem era fonte de lucro. Ela abordava as pessoas, fazia adivinhações e cobrava por isso. Nada muito diferente do que acontece hoje. Não sei se você já cruzou com uma cigana, eu já tive essa experiência. É muito parecido. Você vê ciganas que fazem isso hoje, médiuns, e até mesmo os falsos profetas que dizem ser cristãos. É lógico que os missionários não pararam para se consultar com a jovem e, ignorando-a completamente, continuaram em direção à beira do rio. Mas ela os seguiu e, curiosamente, começou a falar em voz alta o seguinte, para que todos ouvissem: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Veja, porque o cristianismo é de origem judaica e adora somente a Yahvé, há uma oposição natural contra todo tipo de previsão do futuro à parte de Deus. E, portanto, independentemente do que diga o adivinhador, ele deve ser desprezado, pois nós sabemos que ele fala pelos demônios ou por ele mesmo, menos pela verdade de Deus. Mas a afirmação daquela jovem era intrigante. Ela não estava falando mal de Paulo. Ela não estava falando mal dos missionários. Pelo contrário, estes homens são servos do Deus Altíssimo. A pergunta é, por que ela fez aquilo? E Albert Burns, um dos principais comentaristas bíblicos, diz o seguinte: ele sugere 3 razões pelas quais aquela jovem reconheceu aqueles homens como servos de Deus. A primeira razão, ela pensou que se proclamasse publicamente aquilo, eles a recompensariam financeiramente. É o que ela estava acostumada a fazer. Segunda razão, ela pode ter feito aquilo porque esperava obter o favor dos homens e não ter o seu demônio expulso, o que seria natural de homens que eram servos de Deus. E a terceira sugestão de Burns, que faz muito sentido, ela fez aquilo porque assim pensou, adquiriria ainda mais prestígio na cidade como adivinhadora, acertando o que de fato eles eram. E eu confesso que esse último argumento parece para mim o mais plausível, porque Satanás, muitas das vezes, usa essa estratégia para enganar os indoutos. Você lembra, por exemplo, como Janes e Jambres imitaram Moisés e Arão com suas magias? Não foi contradizendo Moisés e Arão, foi imitando o que eles faziam. E com isso, o reino das trevas estava dizendo que era tão poderoso quanto o reino de Deus. Mas Deus, para destronar aquele equívoco, fez com que a vara de Arão devorasse as várias serpentes do Egito. E assim também, pode ser que aquela jovem quisesse que os filipenses pensassem que ela e aqueles cristãos, no fim das contas, pertencem todos a um grande sistema. E é exatamente isso que prega o ecumenismo, que é muito forte hoje. Ah não, servimos todos ao mesmo Deus, com leves diferenças, coisas bobas, mas servimos todos ao mesmo Deus. Mentira. E é por isso que Paulo, um dia indignado, ele expulsa o espírito daquela jovem, para deixar bem claro que eles não faziam parte do mesmo sistema. E é curioso que não há mais registros em Atos 16 dela. Se você conferir, Lucas não faz mais registros da jovem. Não temos certeza se ela se converteu ou se foi apenas liberta da possessão demoníaca. Agora veja, o fato de Lucas não registrar o seu nome não significa necessariamente que ela não se converteu, porque conforme nós veremos mais à frente, ele não cita o nome do carcereiro convertido e aquele homem se converteu. Assim também como o fato de Lucas registrar a sua libertação de um espírito mau não significar necessariamente que ela se converteu, mas leva-nos ao menos a contar uma suposta conversão. Vamos continuar com o nosso texto.
quarta parte, do verso 19 até o verso 26. Uma prisão libertadora no meio da missão. Verso 19. E vendo os seus senhores, os senhores da jovem que fora liberta, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. A libertação da jovem significou a prisão de Paulo e Silas. Lucas e Timóteo estavam em outra parte da cidade, ou estavam tão fora dos holofotes, que aqueles homens só agarraram, o texto diz, Paulo e Silas, e contra eles dirigem uma acusação diante dos magistrados, dos juízes daquele lugar, e levam a cidade inteira ao alvoroço. Você consegue ver? Paulo e Silas são lançados no cárcere, e os pretores que os levaram, ou seja, os guardas especiais romanos, dirigem uma palavra especial para o carcereiro daquele inferno, dizendo: preste bem atenção, carcereiro, sua vida pela vida desses homens. Eles são os judeus malditos e você deve vigiá-los de forma especial. Não tire os olhos desses sujeitos. Sim, Senhor, deve ter respondido o carcereiro, que fechou a cara contra aqueles homens de Deus. Agora volte a sua imaginação para Paulo e Silas e pense na condição que se encontravam aqueles homens. A Macedônia já foi uma surpresa na expedição missionária, porque de Trode eles intentaram ir para vários lugares, menos para aquele lugar. Mas quando Deus os guiou para aquele lugar onde as ovelhas desconhecidas do aprisco de Cristo estavam, muitos frutos foram dados. Eles chegam em Filipos e o resultado foi animador. Na beira de um rio, uma comerciante se converte e depois toda a sua família abraça a fé.
Eles se tornam os primeiros frutos de Filipos e possivelmente uma jovem que antes era endemoniada também se agrega àquela pequena congregação. Se a jovem deve estar nessa conta ou não, ao menos o seu exorcismo demonstrou que o cristianismo não é o mesmo que o ocultismo, e uma linha estava bem traçada entre o povo, distinguindo aqueles que eram do caminho do cristianismo daqueles que eram incrédulos. Tal linha, irmãos, de divisão ficou tão nítida que os principais evangelistas começaram a ser perseguidos por fazerem o bem, por expulsarem um demônio, e tal perseguição culminou por fim na prisão deles. E agora, eu pergunto, o que vai acontecer? Chegou a hora de Deus levá-los para as mansões celestes, ou eles ainda viverão? Vivendo, qual o destino estabelecido pela divina providência? A igreja embrionária caminhará sob hostilidade feroz? Os missionários tentarão fugir da prisão? Dúvidas e mais dúvidas podem ter sido lançadas sobre aqueles servos de Deus. Mas então Paulo e Silas começam a fazer o mesmo que eles fizeram todos os outros dias enquanto estavam na cidade. Começaram a orar. E começaram a louvar a Deus. Eu não sei se você reparou na leitura, mas eles não estavam apenas no cárcere, mas no cárcere interior. Isso significa que eles estavam na cela mais escura, na cela mais segura daquela prisão. E como se isso não bastasse, o texto diz que o carcereiro prende os pés daqueles homens em ambos os troncos, o que não só causou muito incômodo, mas muita dor, porque esses pedaços de madeira distendiam os pés dos presos. E é bem capaz, inclusive, que essa ideia é a partir do próprio carcereiro. Lembra? Ele tem um aviso: guarde esses homens com segurança. A cena é lamentável. 2 homens foram detidos injustamente. Suas costas nuas estão feridas pelos açoites. Seus pés estão acorrentados e esticados. E eles são vistos como uma ameaça tão grande que todo tipo de obstáculo é colocado para evitar uma pretensa fuga. Mas em meio a essa agonia, em meio à incerteza e em meio ao sofrimento, à meia-noite, começa a se ouvir por toda aquela prisão cantos dos lábios daqueles homens. Sim, na prisão de Filipos ressoa não o lamento de um condenado, não a histeria de um arrependido, mas louvores a Deus. E Lucas faz questão de registrar que toda a prisão ouve aqueles cânticos. Até porque, irmãos, quem conseguiria dormir diante de um testemunho daquele? Esses homens, eles devem ter pensado, os outros presos, estão açoitados, estão sofrendo, mas estão louvando a esse Deus que eles pregam. E o que acontece? A pior coisa que poderia ter acontecido para o carcereiro: à meia-noite, enquanto eles estavam cantando e orando, um terremoto devastador assola a prisão e todas as celas, Lucas registra, todas as celas são abertas, permitindo que todos os presos fujam daquele lugar. Você pode ler no versículo 26. Deus estava testemunhando publicamente a favor dos seus servos. Mas veja, isso não é tudo. Eu quero convidar vocês agora para a nossa quinta parte, a penúltima. E vamos ler os versículos 27 até o versículo 34. Mais reais convertidos, o carcereiro e sua família. Versículo 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e trêmulo, se prostrou ante a Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus.
e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. O carcereiro, que estava dormindo, desperta com um terremoto e constata o pior para a sua pobre vida. Os presos fugiram. Oh não, ele deve ter pensado, oh não, as autoridades romanas vão pedir a minha cabeça. Eu sou um homem morto. Aqueles presos fugiram, principalmente depois que aqueles dois chegaram. Mas, irmãos, os caminhos da graça, embora insondáveis, são tremendos. E Deus mostra que o único homem livre daquela cadeia, quem era? O carcereiro. Era o verdadeiro homem preso. Preso ao pecado, preso ao mundo, preso ao diabo. Como Jonas testemunhou uma conversão improvável de marinheiros que estavam no seu caminho, Paulo e Silas passaram aqui por algo semelhante. Porque quem imaginaria que eles deveriam ser presos para que Deus salvasse o carcereiro da prisão? Paulo, depois de intervir e não permitir que aquele homem se suicide, o acalma, dizendo que todos estavam ali. Ninguém tinha fugido. E como isso aconteceu? É inexplicável. Só podemos tributar ao poder de Deus, porque eu nunca vi algo parecido. Um terremoto abre as celas das prisões e ninguém foge. Você imagina isso acontecendo em Bangu 1, em Bangu 2? Isso é poder de Deus. Imagine quão afetadas devem ter ficado aquelas almas dos presos, porque foi por causa das orações daqueles dois que chegaram, foi por causa dos cânticos daqueles missionários que aconteceu isso tudo. Eles devem ter pensado. E além deles, o próprio carcereiro experimentou de um sentimento extraordinário, porque ele se prostra diante daqueles missionários. E no verso 30, ele faz a pergunta: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E ele indicou assim, que também tinha ouvido aquela mensagem. Veja, talvez a conversão da comerciante da cidade e a sua família tenha se espalhado, não sei. E ele talvez tenha tomado ciência, o carcereiro. Naquele tempo era assim, as pessoas sabiam de tudo o que estava acontecendo, principalmente numa cidade grega. Mas ele não deve ter ligado muito para aquilo. Mas talvez a libertação agora da jovem escrava, que era a adivinhadora, tenha lhe chamado a atenção. Ela era o justo oposto de Lídia. Lídia já era uma mulher religiosa, aquela mulher não, era uma agoureira, uma ocupação bem maldita para os judeus. Mas sabe-se lá, inclusive, se esse carcereiro não se consultou um dia com aquela jovem escrava, e quem sabe ele não se consultando, viu previsões que deram supostamente certo, eu não sei. Imagine a mente daquele homem. O ponto é que naquele dia, naquele momento, as prisões são abertas, mas os presos não fogem. Que tipo de homens são esses? Aqueles homens devem ter pensado. O Senhor está abrindo aqui mais um coração. Paulo então leva o carcereiro a Cristo e depois toda a sua casa, como Lucas registra, e eles prontamente são batizados e se alegram. Os santos em Filipos estão aumentando. Os últimos frutos da primeira safra são colhidos e a missão está prestes a terminar. Agora vamos ler a parte final do capítulo, verso 35 ao verso 40, sexta parte do sermão, verso 35 ao verso 40. A igreja estabelecida, o fim da missão. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, saí, ide em paz. Mas Paulo lhes replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram.
Essa última parte do capítulo nos mostra que a evangelização do carcereiro e sua família e seus consequentes batismos ocorreram todos em que hora do dia? Vocês conseguiram perceber? De madrugada. Como é que começa o versículo 35? E sendo já dia... Ou seja, o terremoto, o carcereiro indo até Paulo e Silas, o anúncio do evangelho, convidando para ir na casa, é tudo de madrugada. Eu pergunto a vocês, o que fez com que Paulo, Silas e aqueles novos convertidos ao cristianismo ficassem sem pregar os olhos durante toda uma noite? A resposta está no verso 34. Porque lá, o verso nos mostra que a semelhança do que Lídia fez, a casa do carcereiro recebe muito bem os servos de Deus, postando uma bela mesa, e diz mais o que o texto? E se alegrando. E eu quero que você pare um pouco aqui, por favor, e vislumbre esse lar filipense por um instante. O pai de família é um carcereiro, um vigia numa prisão que, apesar de não ser um ofício vergonhoso, não é lá o sonho de muita gente. Você não vê nenhuma criança falando assim, quando eu crescer eu quero ser um carcereiro. Pois bem, mas aquela era a opção que aquele homem tinha, e ele dava o seu melhor por sua família, aquele era o seu papel. Mas numa noite que pareceu ser a última noite da sua vida, na verdade, foi a primeira da sua nova vida. Sim, ele achou que iria morrer, mas Deus lhe concedeu uma vida nova em Cristo. E lembram da dúvida angustiante deles: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Senhores, como posso ser salvo? E essa questão foi respondida. E agora ele está repleto de alegria, e não só ele, mas todos os seus. E a pergunta é: por quê? Resposta: porque eles creram, ou em outras palavras, porque eles foram salvos. Irmãos, a salvação eterna, fonte de toda felicidade verdadeira. Por isso que eu pedi que o Eduardo cantasse a nova do Evangelho. Você acha que é sem razão que o Espírito Santo usa essa palavrinha alegria aqui em Atos 16, que é a mesma palavra que vai se repetir em Filipenses? É a mesma palavra, como o professor Greto já mostrou, ela salta em Filipenses o tempo todo: alegria, alegria, porque eles foram salvos. É por isso que eles estão tão alegres. A lição do texto é óbvia. A alegria verdadeira está inseparavelmente ligada à salvação eterna de uma pessoa. Sem ela, o homem não tem por que ser feliz. Pense, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, quando Paulo diz: regozijai-vos sempre. Paulo só vai dizer isso para aquela igreja, só vai dizer isso para cristãos, porque só cristãos estão habilitados a ter uma vida de alegria. Porque só cristãos foram salvos. Leia, por exemplo, os salmos estão repletos disso. O salmista anseia pela destra de Deus, porque só nela há delícias, só nela há alegria. E veja bem, que é alegria no Senhor, e não apenas com o Senhor. Você com o tempo então, ou consegue vislumbrar, imaginar como estava aquela casa dentro da cadeia? O pai de família está com um sorriso de orelha a orelha. A esposa deve estar servindo a todos com entusiasmo, e se tinha crianças, eu espero que tinha, elas estão contagiadas com aquela alegria, embora não entendam completamente porque os adultos estão tão alegres assim, mas eles celebram. E veja, não é nenhum feriado romano naquele dia, não é nenhuma comemoração de vitória por causa do imperador Augusto, eles estão alegres por algo muito maior. Aliás, se fosse algo de natureza terrena e temporária, eles não poderiam estar tão agitados, tão felizes. Eles estão alegres porque eles creram no Evangelho, porque eles foram salvos. Eles experimentaram uma transformação mais radical do que a água ao tornar-se vinho, e eles receberam uma nova natureza que se deleita em Deus, naqueles Deus, daqueles missionários, no Deus que fez um terremoto numa prisão, no Deus que segurou os presos depois do terremoto na prisão. Se você, meu ouvinte, é cristão, você entende muito bem do que eu estou falando. Você partilha desse mesmo sentimento e compreende porque você é espiritual. Você ama Deus e você tem prazer em estar com o povo de Deus, embora um dia você tenha detestado isso. Talvez um dia você foi um religioso, como Lídia, um místico, como a jovem, ou um alienado, como o carcereiro.
Não importa. Você hoje é outra pessoa, afetada pelo céu e despertada para a eternidade. Agora, se você não é um convertido, lhe é impossível compreender o que eu estou falando. A mera assimilação da ideia lhe parece absurda. E você julga tudo isso que eu estou dizendo como um conto de fadas. Se você não é convertido a Cristo, você encara a alegria cristã como um delírio fanático. A mensagem cristã como uma entre várias. E o Deus cristão como um incômodo cósmico. Se você não é convertido, a criação que foi feita para te remeter ao Criador é justamente o que você usa para se apartar dele. E no lugar de ver na natureza o selo divino, você diz que esse selo anula a deidade. E abusa dessa mesma criação para satisfazer somente os seus desejos. Então eu lhe pergunto, por que você sorri? Por que você se alegra, se tudo à nossa volta se resume à matéria? Se não há nada além dos portões que cercam esta breve vida, qual o sentido da felicidade ser provada em alguma medida? Dizendo isso, eu quero convencer-lhes que toda alegria experimentada por um não cristão é falsa, passageira e espúria. Sim, o mero divertimento de um incrédulo é sem sentido. Porque enquanto ele come, bebe, se dá em casamento, enquanto ele festeja, ele ri na cara do perigo. Como disse o pregador Jonathan Edwards, os não convertidos andam sobre o abismo do inferno em uma superfície podre. E há inúmeros lugares nela que são frágeis e não suportarão o seu peso. E estes lugares não são percebidos. As flechas da morte voam invisíveis ao meio-dia. A vista mais acurada não as vê. Você já viu alguém brincando no teto de uma casa enquanto essa casa pega fogo? Você já viu uma pessoa festejando no meio de um tiroteio? Nós podemos falar disso, moramos no Rio de Janeiro. Começa o tiroteio na linha vermelha. Você já viu alguém brincando no meio do tiroteio? Nunca. E quando um incrédulo debocha de Deus, ele está fazendo, não digo nem isso, pior do que isso. Quando uma pessoa brinca com a sua eternidade, com o destino da sua alma, está fazendo pior do que isso, porque ela está zombando da sua morte. Está zombando do juízo, está zombando do juiz. Mas não era mais assim com aquele carcereiro. Não sabemos se os outros presos, talvez algum deles, creram também como ele, mas independentemente disso, aquele homem fez a pergunta correta: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Em outras palavras, eu quero ser salvo, o que farei? E por fim, o carcereiro leva Paulo e Silas de volta à prisão. Afinal, e eu já disse isso em Filemão há muitos anos atrás, o cristianismo não existe para ir contra as leis civis. Pelo contrário, nós somos os primeiros a ter de dar o exemplo. E tanto é que Paulo, se você reparar nos versos 36 a 38, Paulo faz questão de ser declarado legal e publicamente inocente, ao invés de sair pela porta dos fundos. Os magistrados, vendo que fizeram uma bobagem, tentam montar um esqueminha. Eu acho que eles tinham uma ligação com o brasileiro, ou o brasileiro tem descendência desses magistrados. Aquele jeitinho. Paulo fala, não, fizeram isso aqui com a gente sendo cidadãos romanos, agora eu quero sair pela porta à frente, para mostrar que não fizemos nada errado, como servos de Deus. E então essa história fecha do carcereiro, nos lembrando de Jesus com a mulher samaritana. Assim como Jesus teve de passar por Samaria, não por uma questão geográfica, mas uma questão salvadora, aqueles homens tiveram de passar pela prisão de Filipos, não porque eles eram homens maus, mas pelo contrário, porque Deus tinha uma alma e uma família para salvar naquele lugar. E agora, para terminar no verso 40, Lucas, que já estava aguardando Paulo e Silas com Timóteo, registra o seguinte: e saindo da prisão, entraram Paulo e Silas na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Lembram o que eu disse? Aqui é o fim da missão.
A igreja está com seus frutos, a igreja está estabelecida, esses homens podem ir embora, mas antes de ir embora, eles têm de fazer uma coisa. E é muito notável a ordem da narrativa de Lucas, e 4 pontos merecem nossa atenção aqui no verso 40. Primeiro, o fato de que imediatamente, após a prisão, a primeira coisa que Paulo e Silas fazem, ir encontrar os irmãos. Essa era a coisa mais importante para aqueles homens, ir encontrar a igreja. Segunda coisa digna da nossa consideração, o propósito deles terem ido para lá. Eles não foram na casa de Lídia meramente para dar um tchau. Havia uma igreja embrionária, mas havia uma igreja se reunindo naquele lugar. Terceira coisa, o paradoxo que é criado quando diz que eles confortam os irmãos, sendo que se esperaria que eles fossem confortados. Quem estava preso? Paulo e Silas. Mas eles estavam tão confiantes no Senhor, que são eles que vêm com conforto. E a quarta coisa, digna de nota, como eles só continuaram a expedição missionária depois de terem feito essa visita àquela pequena e novata igreja. E agora, para terminar, eu vou fazer uma aplicação, recapitulando tudo o que vemos, e com aplicações práticas, a partir do relato sobre a formação da igreja de Filipos, que nos ajudem. Primeira aplicação, a formação da igreja de Filipos nos lembra que Deus é quem determina quando, aonde e como uma congregação cristã local inicia ou termina. Como Paulo vai escrever aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, aquele que começou a boa obra irá completá-la até o dia de Jesus. Lembro do que o Senhor Jesus disse à igreja em Éfeso: arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e removerei do teu lugar o teu castiçal. Quem remove? Jesus. Quem coloca? Jesus. Isso é uma obra da Trindade Santa, não dos homens. Veja, isso não anula a nossa responsabilidade dos missionários, por exemplo, que plantam uma igreja. Isso não anula a nossa responsabilidade como membros de cuidar da nossa igreja, mas nos livra de pensar que a obra de Deus depende de nós. Não se atreva a pensar isso. Como Paulo escreveu para a igreja em Corinto, é Deus, e não Paulo, Apolo, Pedro, é Deus que dá o crescimento. Se você acha que você é a razão dessas portas estarem abertas há 34 anos, você está muito enganado. Por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que nós não temos que nos preocupar, por exemplo, com a limpeza da igreja, com o cuidado da igreja, com as finanças da igreja. Eu só estou dizendo que, em último caso, quem abre e fecha essas portas é o Senhor. Deixe-me ser bem prático e falar de algo que nos afeta muito, que, por exemplo, são as finanças. Se nós passarmos por dificuldade financeira nos próximos 30 anos, mas for da vontade de Deus que essas portas continuem abertas, ninguém vai fechar essas portas. Mas também, se nós estivermos abastados e com milhões na conta, se Deus quiser fechar a porta dessa igreja local, Ele fecha. Segunda aplicação, a formação da igreja de Filipos nos ensina que Deus se agrada em unir pessoas de origens distintas, personalidades diferentes, num só corpo local, para exibir sua multiforme graça e o seu poder singular. Lembram que dentre os 12 discípulos, por exemplo, o nosso mestre uniu gente bem diferente, e o Júnior já pregou sobre isso aqui. Zelote, publicano, pescador. Você olhava para o grupo dos 12 e, humanamente falando, você é uma palavra, desastre. E a igreja floresceu dali. Porque é a obra de Deus, irmãos. Deus congrega pessoas diferentes e se agrada em fazer isso. Aqui nós vemos que ele uniu uma mulher comerciante, possivelmente uma jovem escrava, não temos certeza. Ele uniu um carcereiro, uniu essas famílias e nasceu uma igreja. Pense, por exemplo, no nosso caso. Ele juntou nesse local empregadores, empregados, mestres, leigos, homens, mulheres,
idosos, crianças, gente de todo tipo. E é por causa dessa mistura, talvez, que nós vamos ver alguns problemas de discórdia na igreja, o que não é muito diferente do nosso caso. Porque um se acha mais que o outro, porque um... E aí Paulo, quando for escrever a carta, lá no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você imagina ele escrevendo isso para alguém que era um cidadão romano, diante de alguém que não era. Você, cidadão romano, que tem esse status e privilégio, considere um escravo superior a você. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Você, irmão, não deve trabalhar, labutar, para que o seu irmão que está sentado do seu lado se pareça com você, mas para que ele se pareça com Jesus. Não somos um clube, somos o corpo de Cristo. Terceira aplicação. A formação da igreja de Filipos nos revela que a providência guia os plantadores e cultivadores de igrejas por caminhos espinhosos. Mas o Senhor espera que eles se mantenham fiéis, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Paulo e Silas foram um exemplo inicial para aqueles recém-convertidos e mesmo para os incrédulos, de que cristãos verdadeiros adoram a Deus, mesmo em dificuldade, mesmo na prisão. Pense, por exemplo, na história da igreja. John Bunyan, Richard Umbran, Aaron Popov, são tantos exemplos. Por isso que Paulo pode dizer à igreja em Filipos, no capítulo 3 da carta: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. E também viriam outros líderes depois, Afrodito, Clemente, como nós veremos. Tende cuidado, seguindo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Seja você também fiel na obra do Senhor, porque nada que fazemos para o Senhor é em vão, e Ele é digno. Quarta e última aplicação. A formação da igreja de Filipos nos mostra que a igreja cristã não precisa possuir prédios luxuosos para existir, mas pode sobreviver em lares simples, porque o mais importante é que o Senhor habita não em templos, mas nos crentes. Onde aqueles primeiros cristãos passaram a se reunir? Na casa de Lídia. Veja, isso não significa que uma igreja não possa ter terrenos e fazer bom uso deles, como o nosso. Mas isso desfaz a ideia de que essas coisas são as coisas mais importantes para uma igreja. O contentamento, seja de um cristão individual, ou seja de nós como um corpo coletivo, não se baseia na quantidade de bens, não se baseia no patrimônio da Batista regular. Se baseia na alegria em Cristo. Se baseia em estar em Jesus. Esta consciência de estar em Jesus é o que nos preenche. E por isso o apóstolo Paulo disse no capítulo 4 aos Filipenses, eu não sei se vocês repararam, eu citei o capítulo 1, citei o capítulo 2, o capítulo 3, agora o capítulo 4. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agarre-se a Jesus e não ao que Ele pode te dar. Firme-se, segure em Jesus e não nas suas bênçãos. Ele é a nossa única esperança, igreja. Ele é o nosso único escape, o nosso único Salvador. Como Martinho Lutero disse, uma masmorra sem Cristo é um trono. Um trono sem Cristo é um inferno. Os cristãos filipenses concordariam com a frase de Lutero. E nós faremos bom uso se seguíssemos o seu exemplo. Cristo é tudo que não só nós precisamos, mas Ele é tudo que temos. Vamos orar. Senhor amado, te dou graças pela tua palavra e pelo fardo que toda vez deixa o pregador, quando ainda que de forma simples ele entrega a tua mensagem, Senhor. Dá-nos uma visão elevada de Cristo, Senhor.
Que a tua igreja não se prenda a coisas terrenas. Que faça bom uso delas, mas não se prenda a elas. Ajuda-nos a olhar para essa congregação cristã antiga, os irmãos filipenses, e a tomar exemplo da sua alegria e satisfação em Jesus. Ajuda-nos a estar contentes no Senhor. Oramos no nome do teu Filho. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se o Senhor permitir.